Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário. Jesus Cristo é a missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com o impacto pela chegada da pandemia da Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue e cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário, nesses tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Num breve momento, coloquemos por todas as vítimas e pessoas que partiram por essa doença, rezemos essa novena na intenção delas. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária. E assim seguiremos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos, a relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa. Mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Quais são as intenções que nos animam na missão? E por isso, o que teremos a apresentar para juntos rezarmos esta novena? Unidos e unidos. Oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar a ousadia profética e, crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Sexto dia da nossa novena. O que vimos e ouvimos dos migrantes indígenas. Olhar para a vida. Neste sexto dia da novena missionária, a reflexão presente é sobre a mobilidade indígena. Quando se fala em mobilidade indígena, fala-se em respeitar suas tradições e cultura. Modo exemplar de ver e proteger a Mãe Terra, de seus direitos como povos originários deste chão. A terra, sem fronteiras, é um bem universal que acolhe a todos, e a ninguém deveria pertencer, sem este olhar. Incorre-se em violação de direitos humanos
no risco de confinar os povos indígenas, em vê-los limitados às fronteiras a eles impostas e traçadas pelo mundo, com todas as implicações sociais que essas fronteiras significam. O censo do IBGE de 2010 registra a existência de 896,9 mil indígenas em território brasileiro. E se isso não bastasse, toda a situação de fragilidade por que passam os povos indígenas se intensifica atualmente com a terrível pandemia de Covid-19. A esperança é que a vacina chegue logo para toda a população, mas é preocupante constatar que, no Programa Nacional de Imunização, o governo federal concebe como grupo prioritário a vacinação de apenas 410 mil indígenas, metade da população indígena. No cenário da diversidade dos povos indígenas no Brasil, registra-se que, no movimento migratório venezuelano, intensificando nos últimos anos, cerca de 5 mil migrantes e refugiados são indígenas pertencentes às etnias Haral, Pemon, Enepa, Carina e Riu. Os Haral representam 65% desse contingente. Neste ano, a campanha missionária nos convida a não deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. O cenário de retrocesso que vem ocorrendo em relação à proteção e ao respeito devido aos povos indígenas cresce cada vez mais. Diante dessa realidade, é urgente reivindicar condições e espaços junto aos órgãos competentes, de modo que os migrantes indígenas vivam com dignidade, acessem o sistema educacional, tenham proteção à saúde e alimentação digna garantida. As palavras do Papa Francisco devem fazer ecoar em todos os cantos. Vós sois memória viva na missão que Deus nos confiou a todos. Cuidar da casa comum, cuidar da criação. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e a eles anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. O texto descreve uma parte do discurso de Pedro na casa de um pagão, chamado Cornélio. Ele era oficial do exército romano, mas aceitava o único Deus de Israel e sua lei moral. A atitude de Pedro surpreende por receber os primeiros pagãos da igreja, sem exigir que eles passassem primeiro pelo judaísmo. Ele fez assim porque compreendeu que Deus é o Senhor de todos, imparcial, não faz acepção de pessoas, e que a sua paz é para toda a humanidade. Toda a humanidade foi redimida por meio de Jesus Cristo. Deus se opõe a qualquer espécie de privilégio de raça ou cultura. Pedro entendeu que, contrariando a crença dos judeus, nenhuma pessoa devia ser considerada impura, discriminada. Toda pessoa que teme a Deus pratica o bem e a justiça, quer seja judia ou pagã, é aceita e amada por Deus. Embora Deus tenha enviado a sua palavra primeiro a Israel, Jesus é realmente o Senhor de todos.
Esse discurso e atitude de Pedro é um passo de extraordinária importância para a vida da Igreja. Ela é católica desde o princípio, isto é, destinada às pessoas de todas as raças e culturas, e não apenas a um grupo fechado e estreito. Assim, a Igreja entra decididamente pelos caminhos da universalidade, em confronto com o racionalismo judaico. Mas isso não acontece sem a real mudança de corações e livrar-se de orgulho, intolerância, vaidade eclesial e pessoal, ignorância religiosa ou superficialidade da fé. Preces. Irmãos e irmãs, para Deus ninguém é estrangeiro. Nossa prece ao Pai elevemos rezando. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Concedei, Senhor, a cada um dos indígenas a coragem de nunca esmorecer de lutar na defesa de seus direitos e da casa comum. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Acompanhai, Senhor, com vossa graça, os homens e mulheres que dedicam a sua vida à defesa da causa indígena. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Socorrei, Senhor, os imigrantes indígenas, símbolo de todos os descartos da sociedade globalizada, e fazei crescer em nossos governantes a sensibilidade de trabalharem em favor da vida e da dignidade de todos. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Compromisso com a vida. Celebrar a vida. Todos. Derrama, Deus Pai, a luz da tua esperança sobre os povos indígenas, ameaçados na sua identidade e existência. Não permitais que sejamos indiferentes a esses nossos irmãos e irmãs que padecem por causa dos grandes projetos do agronegócio, da construção de grandes hidrelétricas, da mineração e da devastação do meio ambiente, que traz consequências desastrosas aos povos indígenas e aos seus territórios. Unidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. que nosso Deus de Trindade, fonte transbordante de amor, encoraje e abençoe os indígenas e os que por eles doam a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.